programa Chat no Ar, hoje com Bruna Vieira. Desculpa, eu tinha que fazer essa piada. Olha só, tava demorando. Tudo bom? Gente, a Tabata Lacerda. Euzinha. Não é a cara da Bruna, gente. Quando eu vi ela a primeira vez, eu falei, menina do céu. Tudo bom? Tudo bem? Eu queria saber imitar a Bruna Vieira, seria tão legal. Mas Ela não tem, ela né? não tem Tipo, nada. E ela tem um sotaque meio lá, meio cá, então eu não sei imitar ela. é muito difícil. Não, mas não precisa imitar. Pode ser você, Já foi amiga. real com Já ela, foi, né? Então, assim, já tô acostumada, minha irmãzinha. A Tabata, gente, ela tem um canal no YouTube. Apresenta seu canal pra galera. Olá, pessoas, né? Então, meu canal Não Conta Pra Ninguém. E esse é o nome do canal, porque eu tenho um certo problema com isso. É, mas pode contar, Pode gente. contar, tá? Esse é o nome do canal, se procurar, Não Conta Pra Ninguém. Não tô fazendo segredo. E é isso, e aí eu falo de muita coisa, né? Eu falo de Disney, de Harry Potter, de vida, de tudo. De viagem, tudo. E ela tá aqui hoje porque eu sei que vocês já sabem, mas vou lembrar, o Kleber e eu, a gente foi fazer o Guia Capricho Disney Orlando. Olha que lindo. Que bonitinho, gente. E a Tabata, ela apenas foi trabalhar na Disney já. Ela já trabalhou na Disney no programa ICP. Isso. E eu falei, não. Ela falou que vinha aqui, eu falei, não, a gente tem que fazer um programa sobre isso. É, porque eu nem gosto de falar sobre isso, mas... Não, é maravilhoso trabalhar na Disney, né? Sim. E pra começar, assim, pra quem não tá entendendo nada, ICP, o que é essa sigla? Você falou que mudou recentemente, né? É. Mas explica o que é o programa, assim. Então, ICP era International College Program, né? Que basicamente é pra quem tá na faculdade, só. Mas mudou agora Disney College Program, enfim, tudo a mesma coisa. É tudo igual. E você tem que estar na faculdade pra você fazer o programa. Eu não tenho certeza, porque quando eu fui, era a partir do terceiro período. E aí eu acho que agora diminuiu, agora é segundo. Mas, enfim, basicamente você tem que estar até o último período, eles aceitam. E então você pode ir ao longo da faculdade inteira. Se você não passar, você tem o ano seguinte. Se não passar, tem o ano seguinte. Pode é ir isso. tentando sempre. Exatamente. E é isso aí, você pode trabalhar em tudo que você Em qualquer imaginar. lugar. Tudo que você imaginar na Disney. Desde ser princesa... Não, desculpa. Ah, tá. Isso é porque importante. eu já queria me candidatar. Isso é importante. Ser princesa não pode. Ah, e é mais específico, né? E ser princesa é só pras americanas. Ah, é só pras Só. americanas? Só. Eu daria uma ótima Branca de Neve, fiquei bem triste. Mas só as americanas. Ah, tá. Mas você pode ser Minnie, você pode ser Mickey. Ah, você pode ser todos os personagens. Todos os personagens que da têm Disney, cabeça e não usam o seu rosto mesmo, entendeu? Entendi. Mas pode. E daí você pode trabalhar nos brinquedos, você trabalhou numa atração, né? Sim, trabalhei numa atração. Você pode trabalhar nos brinquedos, em loja, restaurante, limpando o parque. O que mais? Deixa eu ver, muitas coisas. Na entrada do parque também, em resort, muita coisa. E quanto tempo dura o programa? De 2 meses a 2 meses e meio, depende da data que você vai. Porque são 3 datas. Na minha época eram 4, eu não sei agora se diminuiu pra 3 mesmo, mas... E aí eu peguei a menor data, né? Mas eu Porque peguei... a vida é injusta. Pois é, mas eu contei 2 meses e 4 dias, contei mesmo. Mas tinha aí mais, era 2 meses e meio, se eu não me engano. Então, é intenso então, né? E é no fim do ano, né? É em dezembro, então você pega Natal, Ano Novo, é maravilhoso. Que maravilhoso. Porém, puxado. Puxadíssimo. A beça, que é a alta temporada do parque, né? Então, Ai, gente, que sonho maravilhoso, né? Mas é Mas a Tabata estava me contando que não é tão fácil assim você conseguir uma vaga neste programa. Sim. Como que funciona assim? Por exemplo, as meninas aí ainda estão no colégio, mas já querem se programar pra faculdade. Falei, blá, 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 gaguejei tudo, né? Certo. Qual que é a primeira coisa que elas têm que fazer quando elas conseguirem, já tiverem idade e tal? Onde que ela procura? Num site? É com a STB, a agência. Tá. A STB, ela é a representante desse programa. Então, esse programa, ele te dá direito a fazer outros programas do futuro na Disney, que aí já não tem mais a ver com a STB, é diretamente com a Disney. Entendi. Mas esse é o programa inicial. Então, se você quiser, por exemplo, ter uma carreira na Disney, na sua vida, você pode, mas você tem que fazer esse programa primeiro. Entendi. E aí você vai na STB, se eu não me engano, é em abril, março, mais ou menos assim, que abrem as inscrições. Então, você tem que ter 18 anos, tem que estar na faculdade. Abriu as inscrições, você tem que preencher um formulário e tal. E aí, são 2 fases de programa. A primeira fase é uma palestra
onde tinha no Rio, aí agora parece que não vai ter mais, mas eu não posso dizer pela STB. Mas agora passaram para São Paulo, mas tem outras cidades, tem Belo Horizonte, tem às vezes Nordeste, então tem vários lugares. E aí a primeira fase, você assiste essa palestra e faz uma entrevista, tudo 100% em inglês. Então, Desde a primeira fase? Desde a primeira fase. E a primeira fase, a sua entrevista é com a STB, que é brasileiro, mas você tem que falar inglês. Tem que falar inglês. Então tem que ser fluente? Então, isso é uma pergunta muito, muito feita. Você não precisa ser 100% fluente. Basta você saber se comunicar. Isso é como eu vejo, porque eu via pessoas com inglês, assim, quase nativo, mas pessoas com inglês muito ok. Então, não é um pré-requisito você ser fluente, entendeu? Você tem só que se virar e responder umas perguntas básicas. Se você for personagem, você não vai falar. Então... Tem que saber uns... Você tem que saber se comunicar, porque, né, tem o treinamento, que lá é todo em inglês e tal. Mas aí você faz essa primeira fase e eles fazem umas perguntas sobre sua vida, sobre a Disney, se você já foi, o que você gostaria de fazer. Perguntas normais, como uma entrevista de trabalho mesmo. Sei. E depois da primeira fase, você fica esperando e aí vem o sufoco. Porque... você fica lá esperando um tempo, tipo um mês, assim, de espera pra você ter uma resposta, aonde você pode ficar aprovado, stand-by ou reprovado. Então, stand-by, você fica esperando alguém desistir, e aprovado, você vai direto pra segunda fase, que aí é 100% em São Paulo. E é basicamente a mesma coisa, assim. Antigamente tinha uma palestra, agora eu acho que eles não fizeram esse ano, porque já teve processo esse ano. E aí, você faz a entrevista, só que a segunda fase é diretamente com os recrutadores da Disney. E aí vem a galera lá de Orlando pra te entrevistar. Só pra isso. E esse é o momento que você faz um xixizinho na calça. Ai, que medo! Eu tive... Nossa! Você falou muita abobrinha? Falei bastante, assim. Foi ótimo, só que não. Gente, eu gaguejava. Eu cheguei lá... Aí, a minha entrevista... São todos muito legais, né? Mas eu já cheguei lá, ela virou e falou assim... Então, eu vi aqui que você não completou a sua lista de preferência. Oi? Tudo bom? Que isso? Aí eu completei. Sim. Tinha ideia do que estava acontecendo. Porque eu não recebi nada. Aí ela falou... Não, mas não tem problema não. Você preenche agora. Só que na hora eu pensei, é isso, tô reprovada, não vou mais, né? Porque... E aí eu preenchi na hora e tal, e ela foi super tranquila, e perguntou mais ou menos as mesmas coisas, só que a segunda fase já é um pouco muito mais específica. Então eles perguntam procedimentos de como você faria no parque. E o importante é sempre você lembrar que tipo, você não pode quebrar magia nunca, e o guest tá sempre em primeiro lugar. Safety tá sempre em primeiro lugar, que é o que a Disney mais preza, é safety. Viu, gente? Você tem segurança na Disney, nos brinquedos, não tenha medo. Por favor, apesar de que eu tenho medo de montanha-russa, mas tudo bem, né? Tudo bem. Então, eles fazem as perguntas mais assim, e basicamente é você manter o Disney Look, que é como eles chamam. Não é muito difícil, assim. O problema é que é muito concorrido. É muita Você tem uma noção, assim, de quantos candidatos por vaga, não? Ideia, mas eu diria uns 3 mil brincando. Menina de pessoas que aplicam, no caso. Se aplicam. Mas eu posso estar errada, e tá, quantas, gente? Porque... no seu grupo, quantos tinham aprovados, assim, que foram viajar? Então, a Disney não divulga o número de vagas. Mas você meio que sabe quando você tá lá. Entendi. O meu ano foi excepcional. Foi muito mais vaga que o normal. Então, era, tipo assim, umas 800 pessoas. Uau! É muita gente. Caraca! Mas, normalmente, é bem menos. É umas 400, 300 e pouquinho, por aí. É bem, bem menos. Aí, eu saí da entrevista e falei assim... É isso, não vou, né? Porque gaguejei, falei gíria demais. Eu falei, gente, toda errada. Eu saí tremendo, foi ótimo. Mas deu tudo certo. Passei, fiquei em choque, assim. Foi maravilhoso. E daí você pega o aviãozinho? Fixo, tem que morar sozinho, seus custos. Mas quem tá indo por intercâmbio, seja brasileiro ou qualquer... Eu tô te dizendo, você vai morar no condomínio tal... com tantas pessoas. Isso é dentro do complexo Disney? Esses condomínios são da Disney. Tá. Pros funcionários. E aí você recebe o papel, vai pra sua casa nova e conhece seus novos roommates e é isso, basicamente. E os seus roommates eram legais? Eram. Primeiro, eu morei em 2 apartamentos.
Primeiro eu morei, eu e mais 7 meninas. 7 meninas no banheiro? Não, eu morei numa mansão, foi maravilhoso. Ah, melhor meu amor! apartamento. Tá, Sharon, um beijo. Se você não gosta de Sharon, você tá errado. E na verdade, quando eu cheguei lá, era mais 5 meninas. A sexta ainda ia chegar depois, que era do Peru. Então, era uma do Peru, uma brasileira, além de mim, e o resto tudo americano. Aí eu cheguei lá, meio assim, dei de cara com 2 americanas que estavam lá, porque as outras estavam trabalhando. Aí peguei minha caminha, eu caí com uma menina que eu tinha escolhido pra cair com ela, você pode pedir. E aí, foi isso, foi muito legal. Era tipo, 4 quartos, 3 banheiros. Ah, ok. 2 banheiros e 1 pra visita, Sim. basicamente. Mas isso porque eu morei num apartamento grande. Que deu sorte. Dei muita tá. sorte. Porque depois, quando eu me mudei, eram 6 meninas, 2 quartos. Então, 3 pra cada uma e 2 banheiros. Só que assim, pensa, 1 banheiro pra 3 meninas. Não, é concorrido. É puxado. É. É complicado, assim. Mas é muito divertido, porque depois eu só morei com brasileira. Mas você conhece gente do mundo inteiro ao longo que você trabalha. Então é maravilhoso, a troca é incrível. Ai, que demais. E são 4 parques e você pode trabalhar, cair em qualquer parque, é isso? Ou resort. Ou resort. Sim. E a Tabata caiu no Epcot, que é o parque da bola gigante, Meu conhecida. brinquedo. Inclusive, Minha ela trabalhou casa. na bola, minha gente. Exatamente. E como que é a rotina? Tem hora certa pra acordar, hora certa pra sair? Dá pra se divertir nesse meio tempo? Dá. Então, você trabalhando lá, você tem acesso a todo o complexo Disney de graça. Então, eu vou trabalhar às 3 horas, vou acordar às 9 e vou ali no Hollywood Studios dar um... Gente, ir na para. Torre do Eu não ia Terror. sair do Magic Kingdom. É Eu ia isso. todo dia lá dar um É oi pra isso. Ladinho. É isso, exatamente. É bem isso. Então, você tem o tempo livre. Mas, assim, depende também da onde você trabalha. Eu trabalhava 6 horas por dia, o que é bem pouco até. Sim, é. Mas eu tinha amigos que trabalhavam 12, Caraca. 14, em época de Natal, então... Mas ganhar almoço também, tudo. Então, você ganha o seu salário Ah, tá. e você se vira com ele. Com ele, tá. Esse salário você paga o apartamento, Ah, você tem que pagar o apartamento? você paga tudo, basicamente. Uma pergunta que eu ia te perguntar, já que a gente... Uma pergunta que eu ia te perguntar, no caso, tudo né? certo. Uma questão aqui que eu ia te fazer no final, mas já que tocamos nesse assunto. Você tem que pagar alguma coisa quando você sai do Brasil ou tem que pagar também? Você tem que pagar enquanto você tá aqui e só, basicamente. Você paga um monte de taxas. Você paga visto, né? Porque não é um visto de turista, é de trabalho. Então, você paga o visto, você paga uma taxa que é pra STB. Deixa eu ver se eu me lembro. Tem umas outras taxas também e você paga as suas 2 primeiras semanas no apartamento. Porque como você ainda não ganhou seu salário e tal, eles não podem descontar. Então, Mas é mais barato do que fazer um intercâmbio É o convencional. intercâmbio mais barato É o que você pode intercâmbio fazer. mais barato. É o mais barato que você pode fazer, porque você basicamente paga a sua passagem, as taxas, acabou. E acabou. As 2 semanas. E acabou. E você vai ganhar dinheiro enquanto você estiver lá. E dá pra se virar bem lá com o que você ganha? Dá. Agora aumentou, é $10 por hora que você ganha. Então, quanto mais horas você trabalhar, melhor. Você ganhava $60 num dia. Eu ganhava menos, porque foi aumentando com o tempo. Ah, tá. Quando eu tava lá, era 9, se eu não me engano. Mas era isso aí, $60 por dia, toda quinta-feira, dia abençoado, caiu o paycheck. E aí a gente tirava, eu pelo menos tirava assim, já descontando apartamento, uns $250, $280 toda semana. Que daí você usava pra comer, comprar... Comer, sair, fazer o que eu quisesse. E eu sou uma pessoa gastadeira. E lá pra comer E não tava é muito virando. caro, né? Não, assim, mas você também não come bem. Come bem, obviamente. Não dá. 2 Você vai meses viver- na luta. É isso, você vai ver de McDonald's, de Wendy's, hambúrguer vai ser seu novo melhor amigo. Ou você pode fazer sua comida em casa e levar também. Que tem sempre micro-ondas, você pode esquentar, é legal. tranquilo. Mas e o tempo pra cozinhar, né? Eu não tinha, Não tem, Quer dizer, né? eu tinha, mas eu não cozinhava mesmo. Usava pra fazer outras coisas, né? É dormir. E daí era um horário fixo, por exemplo? Todo dia você acordava um certo horário ou era variado, assim? Você fazia turnos? Então, a minha era fixa, mas muita gente era meio variado. Tá. Eu pegava basicamente de 3h30 às 9h30, que é quando a minha atração fechava. Essa era a vantagem de ser attractions, que é o que eu fazia. Acabou a atração, fechou o parque, a atração para, você pode ir embora. Se você já trabalha numa loja, você fica mais tempo, porque você tem que fechar a loja, blá, blá, blá. Então, eu saía relativamente cedo. Então, era de 3h30, 9h30, às vezes 3h45, 9h45, basicamente isso.
E era um horário bem tranquilo. Então, chegava às 3, acordava às 9, ia pro parque, dava 2, 2h30, eu já ia direto, eu não passava em casa, eu já levava meu uniforme na bolsa e ia direto trabalhar. E a vantagem é que lá é tudo de graça, né? Pra se locomover, então você não tem gasto com isso. Sim, isso é legal, porque quem trabalha, você não precisa se virar pra ir pro trabalho. Nos condomínios, passam os ônibus pros funcionários. Que legal. É muito organizado lá, né? É muito organizado. E o ônibus tem horário pra passar, então é bem tranquilo. Dá muito pra você se virar muito bem lá. E eu sou perdida na vida. Então, assim, E consegui. eu fico sempre, quando eu vejo essas pessoas que trabalham em atração, eu falo, gente, que responsa se der algum negócio errado aqui. Teve algum dia que foi tenso que você fala, meu Deus. Teve. Minha primeira semana de treinamento. Não. Foi maravilhoso. O que aconteceu no brinquedo? Então, Só pra quem não sabe, a bola não é só uma bola. Tem um brinquedo dentro que é tipo educativo, que é um carrinho mesmo, um trilhinho, que você vai conhecendo a história da comunicação, não é? Isso, olha, ela já pode trabalhar. E daí é super legal, mas assim, se der uma pane... Você resolve. Você resolve? Você tem que resolver? Assim, óbvio que você não vai chegar lá e pegar os parafusos, não, né? Mas... chave de fenda. Você vai entrar em contato com a manutenção e tal. Tá. Mas assim, você que tem que lidar com os guests nervosos. Vai chegar gente dizendo, eu tinha fast pass aqui pras 3 horas, eu faço o que com isso? Você que lida com todo o público, basicamente. E você também, por exemplo, essa minha primeira semana, o brinquedo deu um problema. Porque tem gente maluca na Disney, né? Mas isso é no mundo, gente. Tipo assim, sai do carrinho pra ver o brinquedo de perto. Acontece. Não, sempre tem esse aviso, né, gente? Não saia do carrinho, não põe a sua cabeça pra fora, a pessoa saiu. Pois é meio isso. Porque eles têm uns sensores, assim. Então, como eu disse, safety é o que mais importa. Então a pessoa, sei lá, por exemplo, caiu meu óculos, vou pegar, entendeu? Tem gente assim. Então... Você, de repente, o sensor, eu não sei direito como é que funciona, mas ele detecta que tá uma coisa errada, tá fora do comum, o brinquedo para. E às vezes demora muito pra resolver, rola uma evacuação às vezes do brinquedo. E isso foi o que aconteceu no meu segundo dia de treinamento. Foi ótimo! Lá estava eu, maravilhosa. E aí eu tava sentadinha, fazendo outras coisas, outras posições do trabalho, com o meu treinador. De repente, a gente tava vendo as fotos das pessoas, porque tira fotinha, né? E aí, as fotos pararam. Aí ele, o que houve? Aí, não, às vezes isso acontece, vai voltar. Tá bom. Aí fiquei lá, conversando, e nada de voltar. Aí ele recebe um telefonema. Aí ele surtou. Mas eu tô aqui com a minha trainee, como é... Tá bom, a gente tá indo aí. Aí desliga, aí eu, o que houve? aí ele... Deu ruim, gente. Então, parabéns, você vai viver a sua primeira evacuação do brinquedo. Vamos lá que a gente vai lá resolver isso agora. Aí eu... que ótimo, maravilha. E aí eu saí correndo, só que, isso é o melhor de tudo, eu estava com bronquite. Deu um ataque lá no meio da menina. Foi maravilhoso. E, tipo, você tem que subir uma escada pra chegar nas pessoas lá em cima. Ele foi indo na frente. Aí eu fui subindo. Aí começa. Ai, que agonia, que agonia, que agonia. Aí, de repente, eu tô correndo, eu... Gente, tô com bronquite, eu não podia estar subindo escada. Ah, bom, fazer o quê? Já tô no caminho, vamos lá. Aí ele percebeu, nossa, você tava doente, né? Você não podia... Tudo bem. Vai no seu tempo. E a minha safety. Então, aí eu fui indo assim, mas foi super tranquilo. A gente foi, pegou todo mundo e tal. E quando isso acontece, os guests ganham fast pass pra voltarem depois. Então, legal. É super organizadinho. Mas foi uma situação... suadeira, literalmente, né? É complicado, assim. Mas compensa, porque aconteceu mais ou menos parecido, só não teve evacuação. E aí, eu tinha acabado de chegar, não tava entendendo o que tava acontecendo. Cheguei lá na frente, todo mundo gritando. O que tá acontecendo? Eu tenho fast pass agora, o que eu vou fazer? E eu tava desesperada, assim. Então, a nossa nave ficou presa no futuro e a gente tá esperando voltar. Tem que se virar nos 30, Tem né? que manter a magia, né? Então, você não pode chegar, você não pode quebrou. ser uma pessoa desesperada, então, pra trabalhar na Disney. Não, em attraction você tem que manter a calma, entendeu? Tem que ser boa no improviso, minha gente. Sim. E você não pode chegar e dizer, oi, quebrou o brinquedo, estamos consertando. Você não pode jamais falar isso. Você tem que entrar na magia. Se você fizer isso, você ganha uma punição?
Se tiver um manager perto de você, sim, não pode. Você tem que manter. Caraca. Dizer, não, nossa nave ficou presa no futuro, a gente tá voltando e tal, papá. Só que imagina isso multiplicado por 100 pessoas falando com você ao mesmo tempo, algumas em espanhol e eu não falo espanhol. E aí eu desesperada, mas fui me mantendo. Aí é a hora que vale a pena o estresse, porque chegou uma moça linda, um anjo. Chegou, ela leu meu nomezinho, né, que a gente tem name tag, aí ela chegou, Tabata, você está fazendo um ótimo trabalho, parabéns. Aí daí já caiu uma lágrima aqui. Aí eu agradeci, quase tremendo, assim. Nossa, e você deve ver muita coisa legal quando você trabalha em atração, né? Sim. É maravilhoso. Por exemplo, teve uma menininha, ela devia ter uns 4, 5 anos. Isso é o que a gente chama lá de magical moments, né? E ela tava chorando muito, porque é um brinquedo que não dá medo, mas tem criança que sente medo. Com aquela bolona na frente, menina. Quando eu olhei pra cima, eu falei, não quero entrar. Isso, é escuro. É escuro. E a criança fica E desesperada. é muito real lá dentro. Os negocinhos são dentro. muito reais, os bem bonequinhos real. lá. E aí, ela começou a chorar. E aí, eu tenho o poder de diminuir um pouco a velocidade da esteira. Aí, eu diminuí e fui lá falar com ela. O que você tá chorando? Aí, ela, não quero ir. Você tá com medo? Aí, ela, tô. Aí, eu diminuí mais ainda, porque não pode demorar nessa hora, né? Ela já tava no carrinho. Aí, eu falei, olha, vou te contar um segredo. Aí, ela era americana. Aí, esse aqui é o brinquedo preferido das princesas. E só as princesas mais legais vêm aqui. Então, você tá indo tipo uma princesa. E daí ela já... Ela ficou toda assim, aí eu posso ver um sorriso? Aí ela deu um sorriso assim, só que nisso ela já tava entrando. Aí ela deu um tchauzinho assim, aí eu fiquei tipo... Ai, gente! Essa criança! Ai, não é muito Então, mágico lá, você né? vê muito disso, assim, o tempo inteiro isso acontece. Então, Ai, gente, é muito mágico. Ai, já quero voltar! eu não gosto de falar disso. Já tô quase chorando eu aqui. Não sei brincar. Ai, e pra galera aqui do chat que tá perguntando, qual que é a sua maior dica pra quem quer fazer esse programa pra trabalhar na Disney? Então, foco, muito foco. Se você quer, corre atrás. É um dinheiro que você vai gastar, mas, né, vale a pena. Então, foca nisso, investe. E na hora das fases lá, das entrevistas, fique calma. É difícil falar isso, É muito difícil, mas assim, é o que te salva, sabe? As pessoas que ficam mais tranquilas, não vou dizer que elas passam 100% das vezes, mas é muito mais tranquilo você responder a entrevista tranquilo, não falar nenhuma besteira. Então fica calmo, que as pessoas são muito legais, muito compreensivas. E é isso, mas não desiste. Se você não passar, ficar de stand-by. Stand-by nem é o pior, né? Você vai de uma maneira ou de outra, pode ser que você vá. E se você não passar, tem o ano seguinte, não desiste, sabe? Porque é uma experiência incrível. Então, a minha dica é não desiste, tenha foco e fique calmo. E você só começa a pagar depois que você passa, é isso? Isso. Tá. Você passa a segunda fase, aí você já começa a pagar todas as taxas, apartamento, tudo isso. E é uma experiência incrível, mesmo se você, queria ser um personagem, mas vou trabalhar na limpeza. Sim! Você conheceu alguém que trabalhou na limpeza e curtiu? O Caio, inclusive, ele comentou. Caio, você tudo está bem, vendo, Caio? gente? Ele trabalhou, e assim, eu sou suspeita pra falar que pra mim Attractions é a melhor role de todas. Mas trabalhar com limpeza, que a gente chama os garis da Disney, é muito legal, porque você tem muito contato. Claro, você vai limpar banheiro? Vai limpar banheiro, mas você tem muito contato com o guest. Então, você toda hora tá lá fazendo medical moment pra eles. Você dá adesivo, você conversa, você passeia. É muito legal. Então, até as piores roles são incríveis. Então, você pode trabalhar com comida. Você também... É difícil pra caramba, mas às vezes você vai dar um cupcake pra pessoa, assim, de presente. Você faz o dia da pessoa. Então, todas elas são incríveis. Todas. Então, Não, e é uma super oportunidade. Você que tem 15 anos, quer ir pra Disney, mas seus pais não têm dinheiro, pô, vai guardando aos pouquinhos, que chega a ser mais em conta e dá super pra aproveitar. A Tabata mesmo foi nos parques da Disney, foi no parque do Harry Potter, né? Tem vídeo no canal. Socorro! Não gosto de falar sobre isso que eu choro. Então dá super pra você realizar seu sonho, tipo, depois, mas continua sendo inclusive você incrível. falou do parque do Harry Potter, isso é legal, porque quem trabalha na Disney, você tá lá como residente de Orlando. Então você tem direito a comprar o passe anual. Ai, você pode ir todos os dias. Todos os dias. É tipo isso.
Ai, né? que incrível. Prioridade. Maravilhoso. É incrível, é incrível. É muito, muito legal. Mas existem roles diferentes, tipo merchandising. Tem muita gente que quer fazer merchandising porque a galera que trabalha em loja pode trabalhar em qualquer lugar. Em qualquer loja, de qualquer parque, qualquer resort. Quem trabalha em attraction é só na sua attraction, porque você tem treinamento para aquele brinquedo. Acabou. Mas merchandising é legal. Hoje você tá alocado pro Magic Kingdom, mas amanhã você pode estar lá no Hollywood De bobeira, buenas, assim. E deve ser incrível pra você aprender e até treinar inglês, porque na hora do vamos ver, não tem jeito. Sim, sim. Então é uma boa dica pra você treinar se vira também. muito, e é incrível. Meu inglês melhorou muito de lá pra cá. Imagino. Ai, arrasou. Eu fiquei muito feliz. Muito obrigada. Gente, vocês viram o brinco dela? Só pra encerrar aqui, eu ó. vim propositalmente, Ah, entendeu? maravilhosa, né? Ó, esse guia é pra você. Obrigada, Pra gente, minha eu chefe. fiquei morrendo de vontade de voltar Amiga, pra vamos. Disney. Vamos agora, Vamos então. agora, dá licença. Então dá Tamo indo. licença. Então, muito obrigada. Nada, obrigada Adorei. a você, amei o convite. Se inscreve lá no canal da Tabata. Se tiver alguma pergunta sobre o programa da Disney, pode deixar nos comentários ou pode fazer direto pra ela. O Instagram dela tá aqui embaixo. Então, se despede que eu quero ir pra Disney agora, amiga. A gente tá indo agora. Então é isso, eu queria agradecer pelo convite, foi maravilhoso. Eu queria muito conhecer esse lugar, gente, tô emocionada. E é isso, então eu espero que vocês tenham entendido o processo, né? E se ficou dúvida, é o que ela falou, tem meu Instagram, eu sempre respondo. O canal tá meio parado, mas essa semana vai voltar aí com uma novidade muito legal, então... Ai, menina vai viajar de novo, sabe. viajadeira, hein? Então, vai voltar aí. Eu tô sempre respondendo. Então, é só mandar qualquer coisa que estou respondendo tudo. E eu posso mandar um beijo? Claro! Tem um pessoal que tá indo esse ano. Ai, é verdade. E alguns estão me assistindo, então eu queria mandar um beijo muito grande pro pessoal do Futuros, Cast Members 2016, 2017. Que é o pessoal que vai agora e eles são muito ansiosos, então boa sorte. O programa vai ser incrível. E é isso, um beijo pra todo mundo que tá me vendo aí. Arrasem, gente! Comprem o guia Capricho Disney Orlando, que tá muito legal também. Tchau!